Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Para os que ainda não me conhecem, sou o professor Thiago Graziani e vou apresentar para vocês um tópico bastante interessante da nossa disciplina, que é prototipação. Vamos lá? Bem, a gente tem essencialmente dois tipos de prototipação, a de alta fidelidade e a de baixa fidelidade. Prototipação é a arte de se criar protótipos. Bem, mas o que é protótipo? Para falar sobre protótipo, eu busquei em alguns dicionários sobre o que significa essa palavra. E a que eu achei mais interessante, por incrível que pareça, foi a do Michaelis Online, aliás. Olha só como que ele define. Primeiro tipo, primeiro exemplar, modelo ou padrão. Segunda definição, exemplar mais exato, de maior perfeição. E protótipo é exatamente isso. Quando a gente for fazer protótipo de software, é um exemplar antes da entrega do software, beleza? Antes da entrega do sistema também. Vamos lá. Antes da gente sair definindo prototipação de alta fidelidade ou prototipação de baixa fidelidade, a gente tem que definir qual que é a relação disso com o design. Bem, a gente sabe que o design normalmente se inicia depois do levantamento dos requisitos do sistema, certo? Bom, a gente sabe também que existem dois tipos de design. Vamos lá, o conceitual e o físico. O que é o design conceitual? Vamos lá. O design conceitual é o que se preocupa exatamente com o conceito do projeto, né? Tentando fazer com que os gerentes, com que analistas respondam as seguintes perguntas. O meu usuário vai conseguir usar o meu produto? Como o meu usuário vai se comportar? Como o meu produto vai se comportar? Né? Os usuários vão usar o meu produto em sua plenitude ou em sua totalidade? Né? Eles ficarão satisfeitos? Ou seja, o meu design implicará em satisfação subjetiva aos meus usuários? E o design físico, por outro lado, é a parte do design que se preocupa com a estética do meu projeto, certo? O layout das telas ou dos equipamentos. Lembre-se, é muito importante não esquecer que quando a gente está fazendo design, a gente não necessariamente está fazendo design para software, a gente pode estar fazendo design também para equipamento, beleza? Para sistemas que envolvam também equipamentos e software, né? Estrutura de menus, ícones, figuras, gráficos, resoluções, etc, etc. Beleza? Bem, a gente sabe que no primeiro momento o design não é perfeito, e não é mesmo, né? É por isso que existe uma palavra na nossa área chamada redesign, e que é muito comum e é muito usada, não é verdade? E sabemos também que o design evolui com o tempo, conforme a gente vai entregando, né? Se a gente aplica um bom processo de avaliação de software, depois do design, a gente tem então o redesign. O que é o processo de avaliação? É muito simples, é verificar o impacto do meu design. Se o design conceitual e o design físico estão sendo bem atendidos. Beleza? Quanto menos a gente puder fazer esse ciclo, melhor. Ou seja, esse ciclo custa caro. Quando você está desenvolvendo um produto qualquer, seja ele um software ou não, você tem que levar em consideração que muitas vezes é necessário um protótipo, né? Você pode usar qualquer material para fazer isso. Por exemplo, você pode usar gesso, madeira, argila, assim por diante. Por exemplo, empresas de carros, empresas que desenvolvem carros, normalmente usam argila para fazer seus carros. Por exemplo, esse é um protótipo de um carro de uma montadora, né? Eles fizeram primeiro em argila antes de sair moldando os metais. Por quê? Porque é muito mais barato fazer assim. Só que a gente não consegue fazer software em argila, não é verdade? Infelizmente não dá para fazer software em argila. O que a gente faz? A gente usa protótipo, que na verdade, a partir de agora, passa a ser um rascunho para a gente. Tudo bem? Então, protótipo, na verdade, passa a ser um rascunho. Isso é muito importante, é uma palavra-chave na nossa aula. Beleza? Bom, rascunho, lembrando de tudo que permita interação com o usuário, obviamente. É muito comum também em alguns processos usarem prototipação, para fazer levantamento de requisitos. Existem alguns processos de engenharia de software que envolvem o processo de prototipação já no levantamento de requisitos.
Ou seja, eu começo a desenhar a tela já junto com o meu usuário, né? Pode-se incluir o cliente. Alguns autores dizem que pode-se incluir o cliente. Na verdade, deve-se incluir o cliente. É óbvio que deve-se incluir o cliente na fase de prototipação. E prototipação tem diversas e diversas vantagens. Por exemplo, elas reduzem aquele ciclo de redesign, portanto, gera avaliações mais significativas para o meu processo de software, para o meu processo de desenvolvimento de software e avaliação das minhas interfaces, né? E auxiliam também na validação dos requisitos, principalmente os requisitos funcionais do meu sistema ou do meu software, né? Evita uma coisa extremamente que impacta muito os meus sistemas ou o processo de desenvolvimento, que é mutação de requisitos. Mutação de requisitos é uma coisa que quem trabalha com o sistema sabe que é uma das piores coisas que existem, né? Então, prototipação evita a mutação, né? Ajuda a esclarecer dúvidas das equipes, também ajuda a integrar equipes. É muito importante prototipação para fazer comunicação entre equipes que estão desenvolvendo o software, tanto a equipe de design quanto a equipe de código, equipe de análise, equipe gerencial e assim por diante, né? E por fim também ajuda no estudo da viabilidade do sistema. O que é estudo da viabilidade? Bem, algumas software houses, antes de sair implementando o código, antes de sair desenvolvendo um software, eles precisam saber fazer um estudo de viabilidade. O quão viável é desenvolver esse sistema? O quão viável é desenvolver esse software? Bem, infelizmente, nem sempre é viável desenvolver um projeto. Às vezes você vai pegar um projeto milionário que vai te dar mais dor de cabeça do que o lucro. Beleza? Bem, vamos falar agora rapidamente da prototipação de baixa fidelidade. Como o próprio nome diz, ela é de baixíssima fidelidade e ela usa, portanto, poucos recursos para ser desenvolvida, né? Ela também é conhecida como Low Fidelity ou Low-Fi, tudo bem? Para essa apresentação, para essa aula, eu vou chamá-la de Low-Fi, tudo bem? Mais fácil para falar, mais fácil para a gente lembrar também. É muito difícil fazer a prototipação de baixa fidelidade ter uma semelhança com o seu produto final, ou seja, ela vai ser só um rascunho em mão livre, praticamente, do seu sistema. Por isso ela é muito barata de ser feita, né? Porém, contudo, entretanto, todavia, ela já possibilita o entendimento do processo interativo. Já dá para ter uma ideia de como o usuário vai interagir com aquela tela ou com aquele software ou com aquele equipamento, né? E como eu disse para vocês anteriormente, são muito baratas de fazer. Não requer grandes esforços nem grandes habilidades. Para baixa fidelidade, existem 3 grandes tipos de prototipação: o storyboard, as fichas e os esboços. O storyboard normalmente é utilizado em indústria de game, indústria de entretenimento, ou até mesmo na indústria que se desenvolva equipamentos eletrônicos. Quem trabalha com cinema, ou quem já trabalhou com cinema, com filme, com alguma coisa, sabe que um storyboard, na verdade, como se fosse um gibi cheio de quadrinhos, né, mostrando a sequência de ações que você tem que desempenhar durante o uso daquele equipamento. Por isso, o storyboard pode ser usado tanto para equipamento quanto para jogos, porque você tem uma sequência de ações que suas personagens têm que desempenhar. Beleza? A grande sacada do storyboard é que ela permite uma visualização através de uma sequência de desenhos, ou seja, ela permite uma visualização temporal da coisa. O temporal em relação ao uso do seu equipamento, do seu software, do seu sistema, seja lá o que você estiver desenvolvendo. Tudo bem? São organizadores gráficos com ilustrações de imagens, né? Pode ter personagens ou não, obrigatoriamente em sequência, né? Obrigatoriamente em sequência, né? Tem propósito de visualização como um filme, como uma animação, por isso que eu disse que vale muito para a indústria de games, indústria de entretenimento, desculpe, né? E fornece uma visão gráfica e temporal daquilo que se espera obter. Então, como eu disse, o storyboard tem que ter uma sequência temporal e promove uma temporalidade da coisa. Bem, a ficha são literalmente pequenas fichas de papel. Elas não trabalham sozinhas, elas precisam de um outro método. Pode ser um storyboard associado a ela ou um esboço associado a ela. Beleza? É muito prático, muito simples e muito bem sucedido se prototipar uma sequência de telas
website com esse método, telas de website. Ou seja, ficha normalmente é usada para sites, tudo bem? Isso não quer dizer que você não possa utilizar storyboard para site. Principalmente quando você tem um site que promova uma sequência de ações ou que requeira uma sequência de ações do usuário. Cada ficha representa e apresenta-se como uma amostra da tela real. Então, cada ficha é uma das telas que o usuário está vendo. A ideia é você organizar suas fichas como se fosse um storyboard, ou organizá-las de forma a formar um todo organizado. Para quê? Para ajudar os desenvolvedores a planejarem a arquitetura da informação do seu software, do seu sistema, ou seja lá do que você estiver a desenvolver. Tudo bem? Como disse para vocês, as fichas normalmente são acompanhadas de esboços. O que são esboços? Bom, esboços podem ser utilizados com facilidade, além de serem muito baratos. Esboço, a gente costuma brincar que é aquele tipo de desenho que a gente faz em saco de pão. Ou seja, é qualquer coisa que você desenha que represente ou que já dá a ideia da representação da sua tela, do seu software, da sua interface. Tudo bem? Pode ser simples rabiscos de personagens ou desenhos de ações, ou simplesmente rabiscos das telas. Por exemplo, eu fiz um esboço da tela de login do Google. Conhece a tela de login? A tela de login do Google hoje ocupa duas etapas. A primeira etapa, onde você primeiro insere seu e-mail e depois você insere seu usuário. Note que eu tive que fazer duas etapas porque o processo de login deles envolve duas etapas. Tudo bem? Puxa, professor, mas tá muito feio, tá muito porcaria isso aí. Eu sei, essa é a grande sacada do esboço. Essa é a grande sacada de se desenvolver algo barato. Como vocês podem ver, não requer grandes recursos. Tudo que eu usei foi uma caneta e um papel e mais nada. Né? Já a prototipação de alta fidelidade, é um resultado da prototipação de baixa fidelidade. Ou seja, é tudo que a gente desenvolveu no sistema de baixa fidelidade passando para alta fidelidade. Como assim? Bem, eu pego tudo que eu fiz nos meus protótipos de baixa fidelidade e passo para um software. Mas, professor, já é o software de desenho, já é o software final? Não necessariamente. Pode ser só um Photoshop, pode ser um Paint, pode ser um software que te desenvolva wireframes, que eu vou falar já o que são, e assim por diante. É um conjunto de técnicas de baixa fidelidade que dão origem à prototipação de alta fidelidade. Tudo bem? O protótipo de alta fidelidade refere-se a um protótipo de um produto ou serviço muito mais próximo ao seu estágio final. Há algumas desvantagens da prototipação de alta fidelidade. Ela custa um pouco mais cara, porque ela envolve recursos humanos, recursos computacionais, recursos de arte e assim por diante. Né? Vamos lá. Por exemplo, lembra-se daquela pequeno protótipo que eu fiz da tela de login do Google? Olha só, esse aqui poderia ser um protótipo de alta fidelidade da mesma tela, usando as mesmas ideias, usando a mesma ideia, só que já usando gráficos, já usando cores e assim por diante. Tudo bem? Vamos lá. É óbvio que sempre que a gente fala de vantagens, a gente tem que falar das desvantagens, tanto da de alta fidelidade quanto da de baixa fidelidade. Vamos lá. Prototipação de baixa fidelidade tem várias vantagens, como já expus para vocês. É baixíssimo custo, ou seja, muito barato de se fazer. Permite avaliação de múltiplos conceitos de design, conceitos físicos, conceitos práticos e assim por diante. É um instrumento de comunicação visual bastante útil, né? É muito útil utilizar prototipação de baixa fidelidade, porque é muito fácil as pessoas nas equipes trocarem as informações pela prototipação, né? Já aborda questões de layout da tela, então já promove aos desenvolvedores uma ideia de como as telas vão ficar, né? Fácil identificação dos requisitos, como eu disse para vocês, pode ser usado, aliás, deve ser usado para se desenvolver, para se levantar requisitos de um sistema, né? E pode ser usado, aliás, deve ser usado para validar um modelo conceitual do meu sistema, o conceito do meu sistema. O usuário vai conseguir usar?
O usuário vai conseguir usar o sistema na sua plenitude? Vai ficar satisfeito? E assim por diante, né? Contudo, tem algumas desvantagens, é claro que tem desvantagens. Sempre que a gente fala de vantagem, tem que falar de desvantagem, não é verdade? Desvantagem da prototipação de baixa fidelidade. Verificação limitada de erros. Não dá para saber se vai dar erro ou não alguma tela. Se uma tela uma interface ou a ideia de um equipamento vai intervir em alguma outra tela. Não vai dar para saber se a forma como o usuário operar aquilo, como que ele vai trabalhar com os erros de operação e assim por diante, né? Baixo nível de especificação para codificação. Embora a prototipação de baixa fidelidade dá muita ideia de design, e boas ideias das funcionalidades, ou seja, dos requisitos funcionais, infelizmente não dá para ter ideia de lógica de negócio. Que algoritmos eu vou usar? Que modelo de banco de dados eu vou usar? E assim por diante, né? Então, prototipação de baixa fidelidade não ajuda muito os programadores. Tudo bem? Não permite boa análise da usabilidade. Não dá para ver como o usuário vai interagir exatamente com o sistema. Dá para ter ideia das telas, mas como vai ser o processo de interação, que é o processo de troca de informação entre o usuário e o equipamento ou o sistema, não dá para saber muito bem. E limitações de análise e navegabilidade. Não dá para saber a sequência de itens que o usuário vai clicar para se atingir uma meta, uma necessidade. Beleza? Da mesma forma, a gente tem a prototipação de alta fidelidade. Vamos lá. Também temos vantagens e desvantagens. Bem, vantagens da de alta fidelidade. Permite análise da... Opa, voltou. Volta. Aí. Permite análise da funcionalidade completa. É muito mais fácil levantar requisitos e validar requisitos quando eu tenho um protótipo de alta fidelidade na mão do que quando eu tenho um protótipo de baixa fidelidade na mão. Por quê? Porque o de alta fidelidade está muito mais próximo ao meu produto final. Pode ser totalmente interativo, software, hardware. Eu já vi empresas fazendo protótipos de alta fidelidade que já permitem interação com o usuário. Ou seja, não tem grandes funcionalidades implementadas, mas os botões já são clicáveis e assim por diante. Ou seja, eu posso incluir o usuário. Então eu posso testar a interatividade do meu software ou do meu hardware. Permite a condução dos testes pelo usuário, ou seja, é quase complementar da vantagem anterior. Se eu estou incluindo o meu usuário no processo de teste, então é óbvio que o meu usuário vai conseguir testar já um protótipo. Tudo bem? Permite teste de navegabilidade, coisa que a de baixa fidelidade não permitia, né? Tem uma aparência muito mais próxima ao produto final. Então já permite o usuário fazer críticas construtivas, fazer alterações antes da entrega final do meu projeto, né? E pode ser explorada já pelo marketing. Como eu já vi isso, empresas de marketing usando protótipo para divulgar sistema, para divulgar software, sendo que o negócio não estava nem pronto ainda, mas tudo bem. Mas obviamente tem desvantagens, como tudo que tem vantagens, há desvantagens. Alto custo de desenvolvimento. O que é alto custo de desenvolvimento? Bem, como eu disse para vocês, a prototipação de alta fidelidade requer alguns recursos. Recursos computacionais, recursos de software, recursos gráficos, as licenças de software e assim por diante, né? E isso acaba sendo muito caro. Requer vários recursos para sua construção. Bom, é quase complementar da desvantagem de custo. Recursos humanos, recursos de software, recursos de licença e assim por diante. Ineficaz para coleta de requisitos. Bem, prototipação de alta fidelidade é tão complicada de ser feita que ela não pode ser usada para levantar requisitos. É mais fácil usar a prototipação de baixa fidelidade. Tudo bem? E ineficaz também para prova de conceito. Conceitos visuais, conceitos de design. O meu usuário vai de fato usar o meu sistema na sua plenitude? O meu usuário vai ficar satisfeito? Só com prototipação de alta fidelidade eu não consigo isso. Tampouco com a de baixa fidelidade, tá bom? Opa, vamos. Aí, bem, baseado nisso, a gente tem também um outro conceito bastante importante na nossa área, que é chamado wireframes. Wireframes também é um tipo de prototipação. Nielsen, o nosso autor,
favorito dessa disciplina, define wireframes da seguinte forma. Wireframe é uma técnica de design de baixo custo, aliás, de baixíssimo custo, rápida e interativa, que oferece um dos melhores métodos para se conseguir obter conhecimentos iniciais do meu projeto. Bem, prototipação usando wireframes é uma técnica de média fidelidade, eu considero. Por quê? Porque ela não é uma técnica de alta e também não é uma técnica de baixa. Então, é uma técnica de média, certo? Faz sentido. É como se fosse um rascunho aprimorado. Eu preciso utilizar um software, eu preciso utilizar alguma ferramenta para criar um rascunho. Mas, ao mesmo tempo, ela não se aproxima do meu método final, ou seja, não se aproxima do meu produto final. Desculpe. Tudo bem? Por isso que eu chamo de um método intermediário. Vamos lá? Olha só, aí. A prototipação utilizando wireframes utiliza pouquíssimos símbolos, né? Wireframe significa quadro de arames, na verdade. A ideia veio da modelagem 3D. Quem desenvolveu a ideia de prototipação com wireframes fazia modelagem 3D. Quem já viu aquela malha, uma malha 3D, que envolve vários pontinhos e parece um arame conectado? Bom, é daí que saiu a ideia dos wireframes. É sensacional. Então, ela é uma técnica relativamente recente, desculpe, né? É muito usada para representar layout, normalmente de sites ou de sistemas. Dificilmente eu consigo representar layout de equipamentos com wireframes. Então, wireframe é um recurso para modelagem de software, para desenho de software, ou de sistemas, ou de sites. Custa pouco, é muito barato fazer, não requer grandes recursos. Aliás, vou mostrar para vocês uma ferramenta que é inclusive gratuita para se desenvolver wireframes, e auxilia os designers e os desenvolvedores do projeto. Beleza? Auxilia todo mundo, promove integração entre equipe e assim por diante. Bom, algumas coisas importantes sobre wireframes, algumas coisas muito, muito importantes. Não recomenda-se utilizar cores, não se usa cor wireframe. O wireframe desenvolve-se em preto e branco, tudo bem? Não utilize imagens, apenas representações. Ou seja, em alguns lugares, em alguns pontos onde haverá imagem, eu não coloco a imagem final. Eu coloco um componente que representa uma imagem, ou que representa que aquilo conterá uma imagem, ou um banner, ou um link, etc, etc. Também não coloca-se textos em wireframes. Não se coloca texto em wireframes. Tudo bem? Por exemplo, vejam esse wireframe. Esse é um wireframe de um site que eu sei que muitos de vocês conhecem. Qual site vocês acham que é? Bem, para quem ainda não percebeu, esse wireframe é do Twitter. Olha só. Tem uma área do User Profile, né? A área do próprio usuário. Como você pode ver nessa segunda tela. User Status e mensagens. Vamos voltar. Status do usuário, mensagens, que já não está, mensagem deve estar um pouco antigo o meu wireframe, mas tudo bem. Área de tweets, posts e vídeos, user page navigation, navegação do usuário e assim por diante. Puxa, professor, é simples assim o wireframe? É simples assim. Como eu disse para vocês, é simples, desculpe, é simplesmente para mostrar a estrutura, a carinha de uma página ou de um site ou de uma parte do meu site em especial. E isso já dá a ideia de como eu vou implementar o meu site, o meu sistema, pelo menos visualmente. Outro exemplo. Esse é um exemplo clássico. Aliás, o exemplo que uso em todas as salas, que é o nosso site, o site da nossa Uninove. Olha só, do lado esquerdo, o wireframe da página e do lado direito, a página em si. Como vocês podem observar, no wireframe não há absolutamente nenhum componente visual, ou seja, nenhuma imagem do site, apenas indicadores do que vai em cada lugar. Por exemplo, aqui em cima, o logo, como vocês podem observar, no site final, é o logo da Uninove. Um banner, um login para área restrita, né? Um banner rotativo, que é aquela grande chamada, o banner rotativo, que é quase o principal do site da Uninove, né? A central de eventos aqui embaixo, notícias e eventos, né? A parte social, você já pode colocar alguns ícones, por que não?
Enfim, como eu disse para vocês, é uma representação muito simples, mas muito completa, bastante completa do que a gente quer mostrar. É muito comum desenvolver isso aqui também com o usuário. Por que não incluir o usuário para se desenvolver wireframes? O usuário que eu digo, o meu usuário final, o meu cliente, tá bom? Outro wireframe. Conhece esse wireframe aqui? Tenho certeza absoluta que você vai, de cara, descobrir de qual site é esse daqui. Bom, opa, vamos lá. É do Google, claro. Este é o wireframe que representa o site do Google. Imagina que o Google não tivesse desenvolvido ainda hoje. Quem vai desenvolver poderia criar um wireframe como este. Um logo interativo, que é a área de logo interativo, que a gente sabe que aquele logo muda constantemente, né? A área de campo de busca e 2 botões de pesquisa, um com sort e outro para ir pesquisar. O Google é um dos sites mais ricos, uma das empresas mais ricas do mundo, e com 4 componentes tem um site extremamente simples. Por isso eu sempre digo, simplicidade está a favor do seu negócio. Simplicidade é a alma do negócio. Alguns sites eu recomendo para você criar wireframes. Inclusive, este site, esse Kaku, é um site que está na referência do nosso material. Eu incluo uma segunda alternativa, que é o Quick Tools. Esse Quick Tools, além de wireframe, além de ser só para wireframes, ele já tem as ferramentas prontas para isso, né? O Kaku, ele permite outros tipos de modelo. Ele permite o ML, etc, etc. Ele, embora seja muito robusto, muito bom esse Kaku, o Quick Tools, ele é um pouco mais voltado para wireframes. Tudo bem? Bem, eu deixo a vocês uma pequena atividade para fixação. O que essa atividade contém? 6 pequenos exercícios para você fazer, sem valer nota nenhuma, claro, mas para você fixar o conteúdo. Vamos lá. O que é prototipação? O que você entendeu por prototipação? Qual a diferença entre a prototipação de alta e a de baixa fidelidade? Quais são as diferenças? Há diferenças, né? Em que fase pode-se começar a prototipação? Já no início do projeto, no meio do projeto, no final do projeto? Em que fase você considera uma ótima fase para prototipar, para criar protótipos do seu sistema? Quais vantagens do uso da prototipação? Inclua aqui também quais desvantagens. Se você falar de vantagens, não esqueça de falar das desvantagens. Tudo bem? O que são wireframes? E qual a relação dos wireframes com prototipação? Lembra que eu disse que o wireframe pode ser considerado uma prototipação de média fidelidade? Bem, qual que é essa relação exata? Desenvolva o protótipo para o site do seu projeto, incluindo wireframes. Como você sabe, você nesse semestre tem um projetinho multidisciplinar. Desenvolva, tenho certeza que um dos seus professores irá pedir isso, aliás, o protótipo do seu site ou do seu sistema final. Tudo bem? Isso vai te ajudar muito, aliás, vai ajudar muito na entrega final do seu projeto. Algumas referências que eu utilizei, dou até uma dica, essa primeira referência, Design e Avaliação de Interface Humano-Computador, faz parte do nosso material, e quem quiser baixar, ele está no site desse professor, da professora Heloísa Rocha, que é da Unicamp. É um site bem simples, basta fazer um pequeno cadastro, você consegue baixar capítulo a capítulo desse livro. É um livro bastante completo para se falar sobre avaliação de interface e design de interface, né? O site do próprio Nielsen, do Nielsen Group, né? Que é useit.com, que tem bastante dicas, muitos artigos, inclusive um artigo recente falando que a Apple está indo para o caminho errado em relação ao design, por incrível que pareça, né? Usei, claro, o Michaelis, como mostrei no início da aula. Opa, vamos. E as bibliografias complementares da nossa disciplina, né? Interação no Computador, volume 2, a segunda edição, né? Do Benayon, né? O Ergonomia e Usabilidade, que é um livro bem curtinho, bem gostosinho de ler, né? Que, aliás, eu recomendo bastante quem quiser ir para essa área, quem desenvolver projetos nessa área, recomendo bastante estudar um pouco sobre ergonomia e usabilidade, principalmente ergonomias visuais, né? E o livro do Rogers, que é Design da Interação, além da interação homem-computador, né? Ou humano-computador na edição nova. Tudo bem? Bem, pessoal, muito obrigado.
Espero que você tenha gostado da aula. Qualquer coisa eu estou sempre à disposição. Pode me procurar, que eu estarei sempre à disposição. Obrigado.